A paz do Senhor. Eu estou passando aqui para esclarecer algo sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz: procura te apresentar-te como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. Seja um evangelista, cumpra o seu ministério. Nós estamos vivendo, irmãos, uma época em que as pessoas deixaram de acreditar na palavra, não querem mais saber de culto de ensinamento, correm só atrás de um reteté. E nas igrejas a gente vê 15% de menino que se dizem receber o Espírito Santo através de um playback. Quando termina o playback, o Espírito Santo vai embora. E 80% do restante que ficam triste, envergonhado pelas meninices que vê hoje no meio cristão. Eu fui indagado quando falava da minha tristeza em ver o evangelho nos últimos dias. Eu fui indagado da seguinte forma pelo alguns dos irmãos, me dizendo da seguinte maneira: irmão, a gente não tem nada a ver. Cada qual vai dar conta de si diante de Deus. Tudo bem. Mas a gente olha para a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo manda examinar. Jesus Cristo diz: examina as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Errai e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmão, sentar à mesa com pessoa que anda desordenado é complicado. E eu vou citar algumas passagens bíblicas, Porque dizendo para você, os dons do Espírito Santo é para edificação, não para murmuração. Pedro e os demais, quando estavam aguardando a descida do Espírito Santo em Jerusalém, que se cumpriu o dia de Pentecoste e que eles receberam o Espírito Santo, a palavra de Deus afirma que eles saíram pregando a palavra de Deus com ousadia, curando enfermos, fazendo milagres em nome de Jesus. Pedro, João, Estevão, Filipe e os demais saíram fazendo milagre e não rodopiando, nem fazendo alviãozinho e nem pulando, fazendo palhaçada no meio das igrejas. E o apóstolo Paulo nos diz no livro de Gálatas, capítulo 1, que nós temos que seguir o evangelho que nós aprendemos. Esse tal de reteté foi trazido pela Umbanda em 1948 para o Brasil. Infelizmente hoje está nas igrejas evangélicas de uns 20 anos para cá, mais ou menos, Porque antigamente existia menino, mas era menos um pouquinho. A palavra de Deus diz: sejas menino na malícia, não no entendimento. Vejamos aqui, diz a palavra de Deus em Romanos. Eu não fique com raiva de mim, não. É a palavra de Deus. Confira comigo, conheça a verdade. Fique neste caminho aí onde tem só 20% de menino. Veja qual é o que está mais certo.
É 20% que se diz que estão no Espírito Santo, e aqueles Espírito Santo deles entristecem 80% da igreja. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Romanos 16 e 17. O apóstolo Paulo nos alerta. Rogo vós, irmãos, que noteis que provém dissensões e escândalo. Escândalo é contra a doutrina que vos aprendeste, desviai dos tais. Romanos 16 e 17. Se a gente notar que tem escândalo, que a palavra está fora, o que está acontecendo está fora, a palavra de Deus diz que nós temos que apartar dos tais, desviar dos tais. O apóstolo Paulo está nos ensinando. Como é que eu não tenho nada a ver? Vejamos outra referência bíblica, é a Bíblia, viu? 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo, ou seja, morrer. Mas agora vos escrevi que não vos associei com aquele que se diz ser irmão, for devasso. Não associei com ele. Apartai-vos dele, desse tipo de crente que brincam com o Espírito Santo, que blasfema contra o Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, porque os dons do Espírito Santo é para edificação, não para murmuração. Jesus está voltando, por isso eu tenho o dever de me apresentar como obreiro do Senhor, manejando bem a palavra da verdade. Vamos chegar lá. Olha o que é que diz em Timóteo, mais duas referências bíblicas para você. Timóteo, segundo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo nos alerta com esse tipo de pessoas que estão aí rodopiando, fazendo pinhão, caindo, dizendo que é caindo no Espírito Santo. O Espírito Santo não faz isso, rebolando cadeira nas igrejas, machucando as pessoas que estão perto, pisoteando as crianças, pisando as crianças e os demais que não faz esse tal de reteté. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, mando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que andar desordenadamente, não segundo a tradição que recebeu. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 1 está alertando. O evangelho do Senhor não é esse que apareceu agora. É avivamento. É dom do Espírito. Avivamento se fazia antigamente. Ia para a vigília, dar glória, chorar, louvar a Deus até serem batizados com o Espírito Santo. Avivamento, culto maravilhoso, está diferente. Que é o culto? Foi uma maravilha. O que foi que aconteceu lá, irmã? Rodopiaram, pisaram, o reteté lá foi. Não, antigamente a palavra de Deus diz, olha, os irmãos, eles se aproximavam do irmão e perguntavam como foi o culto. Irmão, foi uma maravilha. Jesus operou milagre. 2, 3, 4 almas, 20, 30 almas aceitaram Jesus. Que maravilha! Eita, igreja velha, que saudade, né? Olha o que diz mais a palavra de Deus com esses irmãos que brincam com o Espírito Santo de Deus. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, ainda em Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Mas se alguém
não obedecer nossa palavra, por esta carta notai o tal, não se notai o tal, não se mistureis com ele, para que não se vergonhe. Se afasta desse tipo de crente, não se misture com ele, porque você pode ficar envergonhado no dia de juízo, diz o apóstolo Paulo. Pelo fruto se conhece a árvore, disse Jesus, louvado seja Deus. Pelo fruto se conhece a árvore. Como é que é uma coisa do Espírito Santo, que é um tal de reteté de Deus, que é do Espírito Santo de Deus, e entristece 15, 20% se alegra na hora do playback. Aí o Espírito Santo vai-se embora quando termina o playback. E 80% da igreja se envergonha. Da igreja de Deus se envergonha. Qual é o caminho que tu está andando? Apóstolo João, segunda carta de João, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e traz esta doutrina, não recebeis em casa, nem tampouco, e não traz essa doutrina, não recebeis em casa, nem tampouco saudei. Porque quem sauda tem parte nas suas malobras. Aparta-te dos tais, diz a palavra de Deus. Todo pecado tem perdão, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esse povo que blasfema do Espírito Santo de Deus, não se misturem com ele para cearem, para tomar ceia. Veja que Sadraque, Mesaque e Abednego jamais se igualaram com as igualias do rei. E você toma ceia com esse tipo de gente, a palavra de Deus diz que você pode se envergonhar no último dia. No último dia. Afasta-te dos tais para que não se envergonhe. Segundo ao Timóteo, está lá, capítulo 3, nem eu que estou falando não. É a palavra de Deus. Portanto, irmãos, nós estamos no fim. Não somos juízes, não podemos julgar ninguém. Somos pecadores, mas eu gosto de dizer, o pecado do crente só Deus pode ver. O mundo não pode ver o pecado do crente. Então, se você está vendo que o povo vê, chegaram para mim e disseram, eu sei, irmão, que é errado, eu sei que é errado, mas a gente não tem nada a ver. Tem. Se eu pegar uma coisa de alguém e lá na frente eu convido o Sebastião para ir comigo e o Manel denunciar que eu peguei, mas o Bastião já está comigo, as autoridades vai pegar eu e o Bastião e levar os dois. Portanto, por isso que o apóstolo João está dizendo, se não anda na sã doutrina de Deus, não saudei eles, porque quem se saudar, você tem parte nas suas obras. Isso não está falando do descrente não, viu? Está falando do povo que se dizem crente no são. Portanto, desperta, igreja, desperta, que Jesus está voltando. Olha bem, leia as Escrituras, confira essas referências comigo e veja o caminho que você está andando, se é que você espera a maior riqueza que o crente pode ter na vida, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você quer ir morar no céu, renuncie enquanto é tempo. Agora, se você quer só brincar, pode continuar no reteté até Jesus vir. Chegaram para mim e disseram, esse tal vamos ver quem no último dia vai estar certo, se é você ou se é eu.
o meu evangelho é um, o seu é outro. Não, eu não tenho evangelho. O evangelho que eu anuncio é o de Jesus Cristo. Agora é muito fácil de você conhecer. 15% da igreja se alegra com reteté. 80% se entristece, ou seja, se envergonham. O católico não vai mais para a igreja com vergonha. O novo convertido sai fora com vergonha. Hein? E aí? O que é reteté na casa de Deus? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, tenho o dever de falar a verdade, porque fui constituído como atalaia de Cristo para te anunciar o abismo que está na frente, senão eu posso ser cobrado no último dia. Ezequiel, capítulo 3, versículo 20 e 21, se não me falha a memória. Amém.